Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer aos seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. Durante 1260 anos de perseguição ao povo de Deus, que foram de 538 a 1798 d.C., a Igreja Católica torturou e matou os hereges das formas mais cruéis que podemos imaginar. Por volta do ano 1517, após quase 1000 anos de trevas espirituais, ocorreu a Reforma Protestante, quando Lutero e outros reformadores, ao descobrirem a verdade, saíram para pregar o que diziam as Escrituras, e muitos sinceros filhos de Deus que viviam no engano tomaram posição ao lado da verdade, e como consequência, muitos foram perseguidos e levados vivos à fogueira. É possível que a história do passado venha a se repetir hoje? Poderia haver em nosso tempo uma perseguição tão implacável aos que ainda acreditam na palavra do Senhor? Quem são hoje os chamados hereges pela mesma Igreja Católica? Nós estamos aqui hoje com a presença do nosso irmão Daniel Carvalho e também o nosso irmão Sérgio Osório, aonde nesse estudo nós estaremos respondendo a essas perguntas, mostrando fatos e argumentos muito simples de entender, muito visíveis, mas que são fatos fortes para que você entenda que essas perguntas certamente serão respondidas, e você vai perceber que quando Salomão disse que tudo se repete, isso vai passar a se repetir dentro em pouco tempo. Através da agência do romanismo, Satanás levou o mundo cativo. A professa Igreja de Deus foi varrida para as fileiras desta ilusão. E por mais de 1000 anos, o povo de Deus sofreu sobre a ira do dragão. E quando o papado, roubado de sua força, foi forçado a desistir da perseguição, João viu um novo poder surgindo para ecoar a voz do dragão e levar avante a mesma obra cruel e blasfema. Esse poder, o último que irá fazer guerra contra a Igreja e a lei de Deus, era simbolizado por uma besta com chifres parecendo de cordeiro. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. Os Estados Unidos exerce toda a autoridade da primeira besta, ou seja, do papado, na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem também a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Isso está escrito em Apocalipse 13, no verso 12. Esta nação, a nação americana, não apenas fala como dragão, mas também se declara que exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, como já vimos. Se lançarmos um olhar retrospectivo, vamos descobrir que a primeira besta é a besta semelhante ao leopardo, símbolo do papado. A única conclusão que se pode tirar é que uma nação chamada protestante exercerá o poder perseguidor do papado e virá a ser, portanto, pseudo-protestante, que quer dizer o falso profeta, mencionado em Apocalipse 19, verso 20, e explicado assim: esta nação exerce o poder, coagindo o povo sob sua jurisdição, a que adorem a primeira besta, ou seja, a Igreja Católica, o papado. A palavra grega, traduzida aqui como adorar, é muito significativa,
pois vem do verbo kuneu, eu beijo, com uma proposição que indica que o beijo dirige-se a alguém, neste caso o papado, ou seu titular, o Papa. Geralmente é traduzido como render homenagem, prostrar-se diante de, conforme a versão Septuaginta, no decreto de Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que lhes ordenava: vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor no campo de Dura. Esta adoração deve significar a submissão das nações à autoridade e decreto das pessoas a quem tributam homenagem. Tal é o quadro que a profecia apresenta com respeito à adoração tributada ao papado por um povo chamado protestante. Então, vemos que a Bíblia aponta os Estados Unidos como falso profeta. Mas o que é a imagem da besta? Quando ela se tornará real e visível para nós? Quais serão os resultados da sua formação? Pela primeira besta é representada a Igreja de Roma, uma organização eclesiástica revestida de poder civil, tendo autoridade para punir todos os dissidentes. A imagem da besta representa outra corporação religiosa, também revestida de poder semelhante. A formação dessa imagem é obra dessa besta cujo calmo surgimento e suave profissão de fé traduzem um notável símbolo dos Estados Unidos. Aqui pode ser encontrada uma imagem do papado. Quando as igrejas da nação americana, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana. Então, será a verdadeira igreja assaltada pela perseguição, como o foi o antigo povo de Deus. Vejamos então qual a situação atual dos Estados Unidos no cenário profético atual. A gente pode fazer agora uma comparação entre Donald Trump e Constantino. O que eles têm em comum? Constantino adorava secretamente o sol, mas os bispos convenceram ele de apresentar um dia comum de adoração ao sol, tanto para os pagãos como para os cristãos. Então, não é mais o sábado, ficou o domingo. E assim, pagãos e cristãos começaram a adorar o domingo, o dia do sol. A conversão nominal de Constantino, na primeira parte do século IV, causou grande regozijo, e o mundo, sob o manto de justiça aparente, introduziu-se na igreja. É o que está acontecendo nesse movimento ecumênico. Aparentemente tem o manto de justiça. O imperador Constantino promulgou um decreto fazendo do domingo uma festividade pública em todo o Império Romano. O dia do sol era venerado por seus súditos pagãos e honrado pelos cristãos. Era política do imperador unir os interesses em conflito do paganismo e cristianismo. Com ele se empenharam para fazer isto os bispos da igreja, os quais, inspirados pela ambição e sede de poder, perceberam que, se o mesmo dia fosse observado tanto por cristãos como pagãos, promoveria a aceitação nominal do cristianismo pelos pagãos e assim adiantaria ou avançaria o poderio e glória da igreja.
É possível que Donald Trump repita o feito de Constantino? Veja o que ele falou. Eu sou evangélico, eu sou presbiteriano e tenho orgulho disso. Eu serei o maior representante do povo evangélico de todos os tempos. Chamaremos a atenção sobre a violenta perseguição que ameaça os nossos irmãos cristãos e as pessoas de outros credos no mundo inteiro, especialmente no Oriente Médio. Interessantíssimo esse paralelo que está sendo feito de Constantino com Trump. Aqui tem mais uma declaração em que Trump fez. A igreja evangélica precisa ter mais poder. Já tiraram muito desse poder. Trump disse essas palavras, impressionante. Para que igreja o presidente eleito dos Estados Unidos irá, de fato, devolver o poder? É possível que a igreja protestante seja beneficiada com o poder? Em 31 de outubro de 2017, quando aconteceu o aniversário dos 500 anos da Reforma Protestante, todos os líderes religiosos têm um encontro marcado com o Papa lá no Vaticano para celebrar a cura da ferida mortal, descrita em Apocalipse 13, verso 3. Quando aceitarão a supremacia papal, marcando assim a extinção do protestantismo, o qual foi sufocado pelo movimento ecumênico. Diz o Grande Conflito: no movimento ora em ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da Igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isto, estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na América do Norte protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo. E o que dá maior significação a este movimento é o fato de que o principal objetivo visado é a obrigatoriedade da observância do domingo, prática que se originou com Roma e que ela alega como sinal de sua autoridade. Ou seja, nós vemos todo o quadro sendo construído dentro desse aniversário que vai acontecer dia 31 de outubro, para que seja fortalecida a obrigatoriedade do domingo, exatamente, conforme diz ali o Grande Conflito. E é interessante as declarações que Trump tem feito, né, na sua eleição, na sua campanha e também já na sua posse. Aqui, em rede pública, Trump diz o seguinte, abre aspas, a história da Igreja Católica é verdadeiramente única e é uma grande história. Ou seja, apesar de Trump ser presbiteriano, ele tem um respeito e admiração muito grande pela Igreja Católica, a qual ele diz ter uma história verdadeiramente única e grande, sendo, portanto, um presidente o quê? Ecumênico. Perfeitamente. O vice-presidente dos Estados Unidos, o republicano Mike Pence, se autodenomina evangélico católico, tornando-se uma referência da união ecumênica entre estas duas religiões. Ou seja, Sérgio, nós estamos vendo aqui um quadro perfeito sendo montado. Exatamente. Wagner, você já viu na sua vida alguém dizer que é evangélico católico? Nunca. Nem eu. E o atual vice-presidente já está falando isso. Ou seja, nós damos assim, ficamos alegres porque nós estamos vendo o cumprimento debaixo dos nossos olhos. Né? Tudo desenhado já para que, de fato, tudo aquilo que está escrito ocorra. Falando em movimentos ecumênicos, né, já que a gente viu a pessoa do vice-presidente Mike Pence como uma figura influente agora ecumênica nos Estados Unidos, vamos a alguns eventos importantes ocorridos recentemente. O Papa Francisco enviou um apelo para o encontro de pastores carismáticos realizados nos Estados Unidos em janeiro de 2014 e convidou os cristãos a se unirem com ele, como fizeram os irmãos de José
no momento de crise. E este é um desafio para você. Portanto, os protestos acabaram há 15 anos. Eu sei que sou um pouco atrevido aqui, porque eu desafio meus amigos pastores protestantes. Se não há mais protesto, como pode haver uma igreja protestante? Talvez sejamos todos católicos de novo. Mas somos reformados, somos católicos no sentido universal. Não estamos mais protestando contra a doutrina da salvação da Igreja Católica. Agora pregamos o mesmo Evangelho para que seja um, como nós somos um. Glória ao Pai. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estou aqui com o meu irmão, o bispo irmão Tony Palma. Somos amigos por anos. Ele me falou do vosso encontro, da vossa conferência. É um prazer saudá-los. Com piacere envio um saluto. Uma saudação alegre Gioioso e nostálgica. Alegre Gioioso porque há muita alegria por vocês estarem reunidos para louvar a Jesus Cristo, o único Salvador, orar ao Pai e receber o Espírito. Eu estou ansioso para que essa separação termine e nos dê comunhão. Estou ansioso por receber aquele abraço do qual fala a Escritura Sagrada, quando os irmãos de José, famintos andaram até ao Egito e compraram para poder comer. Foram lá comprar e tinham dinheiro, mas não podiam comer o dinheiro. Mas ali encontraram algo mais que comida. Hanno trovato qualcosa più del pasto. Encontraram seu irmão. Todos nós temos dinheiro. O dinheiro da cultura, o dinheiro da nossa história e tanta riqueza cultural ou religiosa das diferentes tradições. Mas devemos nos encontrar como irmãos. Temos que chorar juntos, como chorou José. Este choro nos une, o choro do amor. Eu falo contigo como irmão. E falo assim, de forma simples, com alegria e ansiedade. Façamos a nossa ansiedade crescer, porque isso nos vai impulsionar a nos achar, a nos abraçar, a louvar a Jesus Cristo como o único Senhor da história. Muito obrigado por me ouvir. Muito obrigado por deixar eu falar a língua do coração. Lasciarmi parlare la lingua del cuore. Eu lhes peço um favor, de de orar por mim. Preciso da vossa oração. Eu vou orar por vocês, mas eu preciso de vossas orações. E oremos ao Senhor para que una a todos e avante, sejamos irmãos. Que nos demos espiritualmente este abraço e permitamos que o Senhor termine a obra que começou. Isto é um milagre da união começou, diz o escritor italiano Manzoni, famoso.
Ele disse essa frase num romance. Um homem simples do povo disse essa frase: nunca vi que o Senhor tenha começado um milagre sem terminá-lo bem. Ele vai terminar bem esse milagre da unidade. Por favor, me abençoe e eu te abençoarei. De irmão para irmão, um abraço. Obrigado. Então vejam a estratégia do Papa com uma então conversa muito bonita, né, atraente para enganar o povo de Deus. Os pastores carismáticos aceitaram o apelo de Francisco e deixaram as diferenças doutrinárias de lado por uma unidade no espírito, concordando com o fim do protestantismo. Veja que este espírito não é aquele espírito bíblico, não é o espírito de Cristo, não é o Espírito Santo verdadeiro, mas sim o espírito carismático, né? Neste movimento que mexe com o sentimentalismo, mas que não há nada de verdade nisto. Prossigamos. A renovação católica carismática teve seu início em 1967, na Universidade Católica de Duquesne, em Pittsburgh, Pensilvânia. Desta universidade, os jesuítas, sempre os jesuítas, se infiltraram em todas as religiões protestantes. Os pentecostais e carismáticos pregam o derramamento do Espírito Santo e o falar em línguas. Daí então a gente compreende como hoje a Igreja Católica ela conseguiu entrar em todas as denominações, levando e enganando o povo por meio desse sentimentalismo religioso, onde as pessoas, acreditando nesse falso Espírito Santo, têm sido levadas facilmente. Agora a gente vê uma figura importante, o Kenneth Copeland, que estava naquela reunião de pastores carismáticos, né, e ele sendo um dos protagonistas daquele encontro, junto com Tony Palmer, né, um bispo anglicano já falecido, mas que no momento teve uma influência muito grande, quando nesta reunião ele já declarava, juntamente com os pastores, que o protestantismo já havia se encerrado, já havia acabado. E, é claro, os pastores confirmaram e aceitaram o apelo de Francisco para ir ao Vaticano, né, nessa união agora, né, entre pastores e o Papa da Igreja Católica. Então a gente vê Kenneth Copeland, né, este pastor super influente nos Estados Unidos, que estava também lá com Francisco no Vaticano, numa reunião, agora juntamente com outros pastores carismáticos, orando pela campanha de Donald Trump. Mais à frente a gente vai ver mais situações de movimentos ecumênicos fortes, e a gente encontra uma agora que teve lugar em 2016, que teve o título Together, né, uma palavra que significa juntos, e esse então foi Juntos 2016, ou Together 2016. E é interessante que esse evento foi um mega evento, né, que foi apoiado pelo Papa ecumênico, né, o Papa Francisco, que aconteceu nos Estados Unidos. Então veja, pastores convocaram cerca de 1 milhão de cristãos, entre evangélicos e católicos, para estarem presentes no evento ecumênico Together 2016. O Papa Francisco foi o principal preletor da reunião. Veja que importante, né? Esse é um detalhe que nós precisamos prestar muita atenção. O Papa Francisco, o líder da Igreja Católica, ele então foi o principal orador numa reunião onde havia cerca de 1 milhão de pessoas, entre católicos e protestantes, né? Ele assumindo então o papel de um líder dessa multidão. Olha só que interessante. O jesuíta falecido Alberto Ribeiro afirma que a Igreja Católica não é cristã, ela se diz cristã, mas ela é uma igreja pagã. Quem afirma isso é um jesuíta. E a analogia é muito clara, né? Constantino era um pagão, não era um cristão. Que ele, através da astúcia, fez com que cristãos
adorasse o dia do paganismo. Agora, analogamente, por isso que a história se repete, Sim. o Papa, que se diz cristão, mas não é, porque a Igreja Católica é uma igreja pagã e não cristã, vai fazer a mesma coisa, vai subverter os protestantes nessa reunião ecumênica que vai desembocar na lei dominical. Exatamente. Este é um ponto importante, Sérgio, porque a gente observa que no outro estudo feito com o título de Talmud, né, a gente observa que ali havia um grupo de judeus que se diziam, né, ou que se dizem judeus, mas que na verdade não são, né? Ou seja, são pseudo-judeus. E a gente vê agora, no que diz respeito aos Estados Unidos e ao protestantismo de maneira geral, ali naquele país, como também pseudos protestantes. E a figura principal dentro desse contexto é justamente o presidente. Então, todo movimento, como foi dito aqui pelo nosso irmão Wagner, o cenário está pronto para uma lei dominical. Os Estados Unidos agora ele está, de fato, assumindo as características desse falso profeta e com tudo pronto, então, para a formação da imagem da besta. E, Daniel, o que me chama a atenção é o paralelo que a gente vê hoje em Donald Trump, Igreja Católica, protestantismo, com o que aconteceu na época de Constantino. Exatamente. Quando foi lançado o primeiro decreto dominical da história. Né? Então você vê esse paralelo, é fenomenal como as coisas estão acontecendo. Perfeitamente. Muito bem. Vejamos então mais alguns detalhes importantes dentro desse cumprimento profético ecumênico. O dia 12 de fevereiro de 2016 foi marcado por uma reunião histórica entre um Papa católico romano e um patriarca ortodoxo russo para tratar da unidade das suas igrejas, o que deixou de existir desde 1054. Foram quase 1000 anos de separação. Então a gente está vendo agora diante dos nossos olhos fatos fortemente históricos, né? Ou seja, após quase 1000 anos de separação, a gente está vendo novamente uma igreja que se separou da Igreja Católica, né, há tanto tempo, voltando agora à união nesse movimento ecumênico. A gente ainda encontra outro evento muito importante, quando o Papa, ao encontrar-se com a Igreja Luterana, a gente vê a imagem aí do Papa com um líder luterano e a declaração dele. O Papa Francisco diz: nossa separação tem sido uma imensa fonte de sofrimento e incompreensão. Como católicos e luteranos, tomamos agora uma jornada comum de reconciliação, afirmou Francisco em encontro com luteranos na Suécia. Então, a falsa liberdade religiosa, criada para defender, na verdade, a Igreja Católica, a gente vê que a liberdade religiosa ela não defende as outras igrejas. A gente vê que isso tem crescido, na verdade, de forma absurda. Mas ela também tem sido utilizada para a prática aberta do movimento ecumênico. Veja este vídeo de um evento realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, como todos falavam a mesma língua. Nesse vídeo você poderá ver que a Igreja Adventista ela não está ali somente junto com a Igreja Católica, mas dá representantes de diversas religiões. Um absurdo que nós jamais poderíamos imaginar estar vendo isso hoje, diante dos nossos olhos. De apresentar os líderes da Igreja Adventista para o Brasil, para o Estado de São Paulo, América do Sul e o mundo, que estão aqui à frente nesta tarde, e eles irão homenagear as autoridades civis e eclesiásticas que estarão participando desta festa. A partir do momento que eu os apresentar, gostaria que ficassem em pé e estender a sua saudação para todos os nossos amigos. Pastor Edson Rosa já foi apresentado, líder de comunicação da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Domingos José de Souza, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Estado de São Paulo. Pastor Magdiel Pérez, secretário da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Ayrton Keller, presidente da Igreja Adventista para a América do Sul.
Pastor Ted Wilson, líder mundial, presidente da Igreja Adventista para o Mundo, cujo escritório é na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Pastor Williams Costa Júnior, líder de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Mundo. Pastor Ganoni Diop, ele que é o representante da Igreja Adventista na Organização das Nações Unidas, na cidade de Nova York. Temos a satisfação de ter o pastor Milton Souza, ele que é professor, Milton Torres, professor da Faculdade de Teologia na Universidade Adventista de São Paulo, estará nos ajudando com a tradução. Ao seu lado, o pastor Delbert Baker, que é um dos vice-presidentes da Igreja Adventista para o Mundo, também residente na cidade de Washington, e pastor Almir Marrone, vice-presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. Para uma homenagem, convidamos agora líderes eclesiásticos ao palco. Dom Marcelo, bispo da Igreja Católica Liberal. Sandra Santos, presidente da Associação Espiritualista de São Paulo. Maria Aparecida Nalécio, presidente do Primado do Brasil. Dom Júlio, bispo da região da Lapa. Padre José Bison, representante da Cúria Metropolitana. Márcio Henrique de Souza Ramos, Associação Bandista Espiritualista do Estado de São Paulo. Kashmir, representante Hare Krishna. Padre Ney Oliveira, da Igreja Vétero-Católica do Brasil. Emerson Pontaleo, membro Abossaú. E Paulo Lutero de Melo, presidente da Igreja Brasil para Cristo. Esses líderes religiosos têm atuado em São Paulo, especialmente na defesa da liberdade religiosa. E nós agradecemos a cada um deles por estarem aqui conosco nesta tarde, para, de uma maneira muito especial, para manifestação pública diante das autoridades, diante do povo de São Paulo, como um desejo de preservar a liberdade religiosa em nosso Brasil. Uma saudação muito especial a cada um deles. Nós iremos fazer uma pequena homenagem, entregando a cada um deles uma lembrança deste segundo Festival Mundial de Liberdade Religiosa, e convidamos as nossas autoridades que, por gentileza, representando a Associação Internacional de Liberdade Religiosa, sim, pode ser. Representando a Associação Internacional de Liberdade Religiosa Internacional, uma lembrança do nosso Festival Mundial. Eu gostaria de destacar, para representar todo o grupo, Dom Júlio pudesse vir à frente e também Gregory pudesse come in. Yes. Gregory Clark, da Igreja Mormon, ele também é um companheiro especial, porque nos ajudou de modo muito carinhoso durante esta semana, trazendo algumas autoridades, e juntos organizamos alguns dos eventos que realizamos desta semana. Você pode dar uma saudação a este povo em português ou em portunhol, não tem problema. Bueno, é honor e prazer de estar com vocês hoje, e obrigado pela essa oportunidade. Um representante dos líderes religiosos, por favor, uma palavrinha bem rápida, rapidamente, uma saudação ao nosso povo. Namastê, boa tarde. Muito feliz de estar aqui e pensando que para ter liberdade religiosa, o mais importante é falar das coincidências e nunca das diferenças. As coincidências universais dos eternos princípios religiosos. Namastê. Muito graças. Grato. Uma saudação a todos esses que representam de uma maneira muito especial. Uma atriz africana também, por gentileza, vem aqui à frente e nos ajude
falando alguma coisa. Tem sido uma companheira também na defesa da liberdade religiosa. Meu boa tarde a todos, meu saravá. Para nós, umbandistas, é muito importante nós termos essa liberdade religiosa no nosso país, porque Deus, há vários caminhos que nos levam até a Deus. E isso é que é importante, é conhecer essa liberdade religiosa e praticar essa liberdade. Meu muito obrigado. Uma saudação a todo este grupo. Então agora um assunto muito importante, que é o ecumenismo e os fundamentalistas. Vamos entender isso. Basicamente, fundamentalistas são aqueles que acreditam na Bíblia, que não aceitam a autoridade da Igreja Católica e que se recusam a unirem-se ao movimento ecumênico. É essa a conotação que o Papa quer dar a essa palavra. Também se refere aos jihadistas islâmicos ou homens-bomba, né? Há grupos como o Hamas, criado pela Mossad, ou mesmo a ISIS, que degola cristãos, né? Fanáticos, loucos, né? Essa é a conotação da palavra. O objetivo é associar a palavra fundamentalista com violência e fanatismo religioso. O próximo passo é chamar de fundamentalistas os seguidores da Bíblia, né? Seus verdadeiros alvos, e incitar o ódio popular contra eles. Eles controlam a mídia, então eles colocam isso na mídia. Recentemente, o Papa afirmou que em todas as religiões, mesmo dentro da Igreja Católica, existem os fundamentalistas. E se você for pensar bem, a palavra fundamentalistas significa pessoas que têm um fundamento. Então, isso não devia ser nada demais, não deveria estar associada a essa palavra nenhum termo pejorativo, porque é muito positivo você ter um fundamento, só que eles estão carregando essa palavra de coisas negativas, para de alguma forma a opinião pública ficar menosprezando, né, os fundamentalistas. Disse o Papa: fundamentalismo religioso não é religião, é idolatria. Então ele está definindo essa palavra. Um grupo fundamentalista, embora possa não matar ninguém, embora possa não atacar qualquer pessoa, é violento. Então está associando o pessoal, os radicais islâmicos, com agora os observadores da Bíblia. A estrutura mental dos fundamentalistas é a violência em nome de Deus. O Papa Francisco tem deixado claro, e em termos inequívocos, quem são os terroristas a serem temidos e enfrentados. Aqueles que ele chama de fundamentalistas. Em outras palavras, aqueles que não vão submeter a coerção da consciência, porque no fundo o que a Igreja Católica quer é dominar a consciência do povo, né? Então a história se repete. Em setembro de 2016, discursando onde são votadas as leis americanas, o Papa chamou a atenção do mundo para o Congresso americano, cobrou a aprovação de leis a favor do meio ambiente e o fim dos fundamentalistas. Isso é pura coerção, né? Isso é agressão. Quem é que são os violentos? São quem faz coisas assim. Querem controlar a consciência do povo. Isso é violência. Mas guardar a Bíblia, seguir a Bíblia é violência? Absurdo. O Papa também falou diretamente sobre o fundamentalismo religioso e conflitos violentos, enfatizando a importância de proteger os diferentes tipos de liberdade. Então, aqui, a Igreja Católica é muito astuta. Agora, você não pode falar mal de religião nenhuma, inclusive da católica, né? Então, você vê que a liberdade religiosa foi criada para proteger a Igreja Católica.
Então a Igreja Católica pode fazer todas as abominações que se cometem na terra, mas você não pode falar mal dela, porque existe a liberdade religiosa, entendeu? Então isso vai gerar lei. Sabemos que nenhuma religião está imune a formas de delírio ou extremismo ideológico, né? E quais são os extremismos ideológicos de uma pessoa que segue a Bíblia Sagrada? Ele não fala isso, mas ele coloca para as pessoas acharem que é verdade. Isto significa que devemos estar especialmente atentos a todo tipo de fundamentalismo, seja ele religioso ou de qualquer outro tipo. Um delicado equilíbrio é necessário para combater a violência perpetrada em nome de uma religião, uma ideologia ou um sistema econômico, e ao mesmo tempo salvaguardar a liberdade religiosa e intelectual e as liberdades individuais. E é exatamente o que a Igreja Católica está fazendo. Ela que está infringindo a liberdade religiosa dos que ela chama de fundamentalistas, que são os guardadores da palavra de Deus. Mas há outra tentação contra a qual, diz ele, há outra tentação contra a qual devemos especialmente nos proteger: o reducionismo simplista que vê apenas o bem ou o mal, ou, se preferirem, os justos e os pecadores. Eu pergunto, como é que vocês interpretam essa fala do Papa? Quer dizer que para ele não existe só justos e pecadores. Qual é o terceiro elemento aí? O terceiro elemento aí. Na verdade, a gente percebe que através de uma palavra filosófica, o Papa ele tenta encontrar um meio termo nisso. Mas, de acordo com a Bíblia, né, ou é salvação ou é perdição. Né? Exatamente. Exatamente o contrário daquilo que ele falou. Existem os justos, aqueles que querem realmente ser salvos e querem morar com Deus, e existem também os perdidos. Exatamente. Ou seja, na Bíblia coloca duas condições: aqueles que seguem a Cristo e aqueles que seguem a Satanás. Não existe uma terceira opção, como ele quer colocar. Não existe. Ele enquadra, o interessante é isso, porque ele vai enquadrar dentro da caixa dos fundamentalistas que ele criou, esse povo que acredita nos justos, que existe somente as duas classes, entendeu? Ele está colocando justamente, foi o que você falou, o povo da Bíblia, ele vai colocar na mesma caixa que ele vai colocar os homens bombas, né? Os islâmicos que né? Os violentos. Os violentos, exatamente. Para que quando houver na mídia chamar um grupo que seja guardadores do sábado, de fundamentalistas, esse povo é perigoso. Exatamente. Tenho medo dele. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui, esclarecer a situação. Então nós estamos vendo até agora o Papa implantando uma ideia de fundamentalista para todos aqueles que não seguem o sistema. E o interessante é observar que todos os líderes que têm seguido a ideia do Papa estão copiando o mesmo termo e aplicando àqueles que mesmo dentro da sua religião não seguem a ideia deles. Vou dar um exemplo aqui do vice-presidente da Associação Internacional de Liberdade Religiosa, IRLA, o Bert Pitt, que é um pastor adventista. Em 2007, ele expressou sua preocupação com aqueles que possuem uma mentalidade o quê? Fundamentalista. A mesma expressão, Daniel, que o Papa tem utilizado. Então você vê os seguidores do sistema do Papa usando e copiando essa mesma expressão. E quando ele falou isso, ele estava descrevendo esses fundamentalistas, esses de mentalidade fundamentalista, como vestindo uma camisa de força ideológica paralisante. Percebe que até o ideológica, o Papa usa muito esse termo. Então, ou seja, a liderança de todas as organizações que estão seguindo a Igreja Católica vão copiar o mesmo linguajar para que eles se unifiquem até na palavra. Né? Isso a gente tem visto aí claramente. A Igreja Católica, as igrejas protestantes e os seguidores do Talmud, agora é muito interessante isso aqui. A Igreja Católica, as igrejas protestantes e os seguidores do Talmud, que nós já vimos em outro estudo, que odeiam os cristãos,
eles estão se unindo no ecumenismo. Agora vem a pergunta, como isso pode se dar? Como o Papa, a Igreja Católica, pode se unir a um grupo que segue o Talmud, que é claramente contra os cristãos? Nós vamos ver num vídeo a seguir agora por que a Igreja Católica aceita os seguidores do Talmud facilmente. Observe esse vídeo que a Igreja Católica invoca Lúcifer e diz que Cristo é seu filho, numa clara demonstração de que consideram Lúcifer como Deus. Aqui a gente começa a montar o quebra-cabeça. Observe esse vídeo. Supernis luminaribus misceatur, flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Bom, ecumenismo, nós já estamos vendo que o quadro está todo montado para isso. Nós vimos no grande conflito que o objetivo principal desse ecumenismo é a implantação do selo da besta, ou seja, do domingo como um dia santo, falso sábado. Isso vai ser um selo de Satanás dentro desse movimento ecumênico. E interessante como esse movimento ecumênico, ele já vem preparando o caminho para isso. Observe, o domingo ele vem sendo pregado como o dia da família. Isso não é só na Igreja Católica, isso é em todas as denominações. Dia de descanso e de relacionamento do homem com Deus. Eles estão dando ênfase em que o domingo é um dia em que o comércio deve estar fechado e que as empresas devem baixar as portas. Os sindicatos têm trabalhado intensamente nesse propósito. Um dia sem poluição para o planeta. Olha que slogan bonito. Um dia sem poluição para o planeta. Algumas cidades no Brasil, como é o caso de Manhuaçu, em Minas Gerais, já existe uma lei que proíbe o funcionamento do comércio aos domingos. Ou seja, você vê ali respingos já, né, dessa lei sendo implantada em vários locais. Exatamente. Então, observe esse vídeo, que inclusive nesse vídeo é citado o Papa. Sim. Gilson, um dos destaques desta sessão legislativa, a aprovação do projeto que trata do fechamento do comércio aos domingos aqui em Manhuaçu. Sim, nós recebemos esse projeto e entendemos que ele foi de grande importância e valia para a família de Manhuaçu. Não só a família dos comerciários, mas também para a família dos comerciantes e da população em geral, porque vai ter o domingo para poder passar um tempo a mais com a sua família, né? É um pai que sente falta do seu filho, o seu filho que sente falta da mãe. Há poucos dias eu estive em um supermercado e conversando com uma determinada funcionária, perguntei a ela sobre a situação, o que ajudaria ela. Ela só me respondeu assim, só para você ter uma ideia, a minha filhinha me perguntou, você acha que isso é amor? Né? A situação ela colocou, se trabalhar o domingo seria amor, se buscar o dinheiro é amor. E na verdade muitas vezes o dinheiro não é amor. Nós estamos precisando mais de valorizar a família brasileira. E a família manhuaçuense é um compromisso nosso. Nós temos que destacar isso e trabalhar nesse sentido. Muitas das questões, criança jogada na rua, envolvida em drogas, né, separação de casal, isso tudo se dá pela distância que está acontecendo hoje. Hoje o mundo é muito corrido. Então a pessoa não tem mais tempo para poder ficar junto com a família, para a valorização da sua família. E uma questão muito importante é que o Papa, ele está numa campanha mundial para proibir, acabar com o trabalho aos domingos. E não é só para supermercado, não. Isso é geral. Então, ou seja,
devido ao quê? É por causa de dinheiro, é por causa de lucro? Não, é para valorizar a família, né? E em Manhuaçu, temos uma cartilha aí da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, que ela fala da importância do domingo para a família. É um dia que a pessoa tira para passear, tira para ir numa igreja, tira para ficar em casa, para descansar, né? E mas a folga poderia ser na quarta-feira. Não é a mesma coisa. O seu filho está para a escola ou a sua esposa está trabalhando, hora nenhuma a família está toda junto. Então, o objetivo desse projeto, uma apresentação minha, junto com o vereador Fernando, e o nosso entendimento foi exclusivamente defender a família manhuaçuense. E esse projeto já se alastrou, né? Essa semana já foi aprovado em Vitória, aliás, em Viçosa, e Vitória já está funcionando há muito tempo, em Muriaé também. Então, ou seja, ele já vem ganhando força, né? E com essa questão do Papa ter entrado na jogada, entrado nessa luta, né? Eu acredito que mais cidades irão aderir a esse projeto. Pequenos e grandes supermercados, também as mercearias são englobadas nesta lei? Todo mundo, todos os supermercados, hipermercados, mercearias, né, vão ter que fechar. A partir do dia 1º de janeiro, né, que ficou definida a data de fechamento. Tem alguns questionamentos que as pessoas às vezes falam assim, mas o assunto está crescendo, isso é retroagir. É retroagir? Fechar supermercado, você está retroagindo o quê? Se a pessoa precisa do alimento e vai comprar no sábado, do mesmo jeito, ou vai comprar no meio de semana, né? Uma outra funcionária de um determinado supermercado, ela me falou o seguinte, eu não consigo ir nas lojas a não ser no intervalo do meu almoço. Então, já que Manhuaçu está crescendo e está virando metrópole né, no desenvolvimento, então deveria-se aprovar uma lei para manter as lojas, todas as lojas, funcionando no sábado até pelo menos às 8 horas da noite. Olha para você ver que caos que seria, né? Seria, já que é crescimento, então, já que o problema é dinheiro, ela não está errada, ela pensou certo, né? Então, ou seja, daí a importância que a gente vê desse projeto não é o dinheiro. Nós vemos a valorização da família. Note esse texto, como a gente vê a profecia cumprir diante dos nossos olhos. A maldade dos habitantes do mundo já quase encheu a medida da sua iniquidade. A terra já quase chegou ao ponto em que Deus há de permitir ao destruidor operar nela segundo sua vontade. A substituição da lei de Deus pelas dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo em lugar do sábado bíblico é o último ato. Quando esta substituição tornar-se universal, Deus se revelará, ele se erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. Sairá de seu lugar para punir os habitantes do mundo por sua iniquidade, e a terra descobrirá seu sangue, e não mais esconderá seus mortos. Então vejamos que o milenar conflito entre Cristo e Satanás está chegando a um clímax. Antes do derramamento das 7 pragas, relatadas em Apocalipse 16, todos deverão decidir de que lado vão ficar. E na verdade eu gostaria de chamar a sua atenção neste momento, para dizer que a finalidade de todo este estudo era justamente abrir os seus olhos para tomar uma decisão certa ao lado de Deus. Veja ainda mais algumas reflexões importantes para a sua vida. Disse Jesus de seus seguidores: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como também eu não sou do mundo. E agora a gente vê que os cristãos, unindo-se no movimento ecumênico, estão procurando justamente estar em paz com todos, ser queridos, ser bem vistos por todos. Estão agora todos juntos abraçando as palavras enganosas do Papa Francisco dentro deste movimento ecumênico. Vejamos ainda, em 2 Coríntios 6, do verso 14 ao 18, a palavra de Deus diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial?
Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, querido amigo, não faz sentido para você que conhece a palavra de Deus, para você que acredita ser um protestante, que acredita na verdade mais clara que há na palavra do Senhor, se unir no movimento ecumênico. Há uma igreja onde você já viu aqui neste estudo que invoca a Lúcifer. Há uma igreja que se junta a um movimento que acredita no Talmud, um livro que orienta os falsos judeus a então odiarem o povo de Deus, a odiarem os cristãos. Então, a importância de todo este vídeo agora para a sua vida é justamente não apenas para trazer novas informações para você, mas para trazer a você um senso de preparação. O mais importante dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Preparação para quê? Preparação para a volta do Senhor Jesus. Preparação de espírito, preparando a sua vida para encontrar com o teu Deus. Vejamos então, a menos que compreendamos a importância dos momentos que rapidamente se escoam para a eternidade e nos preparemos para enfrentar o grande dia de Deus, seremos mordomos infiéis. O vigia deve saber que horas são da noite, ou seja, aquele que está atento, aquele que está alerta para os sinais, para o cumprimento profético, ele deve saber exatamente em que momento da história profética nós nos encontramos, para daí então ter este senso de preparo para a volta do Senhor Jesus. Tudo isto está agora revestido de uma solenidade tal que deve ser reconhecida por todos quantos creem na verdade para este tempo. Devem proceder em conformidade com o dia de Deus. Os juízos divinos estão prestes a cair sobre o mundo e precisamos nos preparar para esse grande dia. Nosso tempo é precioso, não temos senão pouquíssimos dias de graça para nos prepararmos para a vida futura imortal. Não dispomos de tempo para desperdiçar com movimentos negligentes. Devemos ter medo de ser superficiais em relação à palavra de Deus. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disto, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um excitamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas, mas a luz brilhará e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Veja então estes últimos versos da palavra de Deus, muito importante para a nossa vida no momento. Lucas 21, verso 19 diz o seguinte: é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Apocalipse 14, verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eu gostaria de dizer aqui a você
esclarecendo esse capítulo 14, verso 12 de Apocalipse, quando o texto diz que os perseverantes, aqueles que de fato estão dispostos a, mesmo sendo taxados de fundamentalistas ou de hereges, como queiram, estes guardam todos os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, ou seja, vivem o mesmo relacionamento com o Pai, assim como Jesus viveu, e por isso serão vencedores, assim como Cristo foi vencedor contra o pecado. E agora então, Apocalipse 12, verso 17, quando a palavra de Deus diz o seguinte: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Veja então, querido amigo, que este último texto, ele deixa muito claro para nós. Satanás, ele tem uma guerra, ele tem uma peleja apenas contra o remanescente. Aqueles, eu repito, chamados de fundamentalistas pela Igreja Católica e todo o movimento ecumênico. Mas são exatamente estes que a Bíblia chama de remanescentes, os que guardam todos os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua vida e que você de fato abra os olhos, compreendendo o momento que nós estamos vivendo, e busque a Deus enquanto a porta da graça está aberta. Tome uma sábia decisão em sua vida. Que o Senhor continue te abençoando.